Aqueles que estão acompanhando os meios de comunicação estão vendo o desencadear de uma possível guerra em tamanhas e maiores proporções entre Israel e entre Irã. E você pode estar se perguntando, mas o porquê de tal conflito? E eu quero trazer a resposta para você, não simplesmente baseado nas questões religiosas, políticas, geográficas, econômicas, mas também com base nas questões espirituais bíblicas, dentro dos eventos da escatologia bíblica, sobre o que as profecias falam sobre essa guerra, sobre Israel, sobre Irã, qual será o fim. Se você se interessa nesse tema, quero te pedir para você não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim dele, porque até o final você vai saber o que de fato a Bíblia fala sobre isso. Antes de nós entrarmos aqui de maneira mais profunda em nosso vídeo, quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixe o seu comentário, acione também o sininho das notificações, sempre que nós postarmos um vídeo você será notificado. Isso é muito importante para nós. Também nós temos aqui, vamos deixar no topo do primeiro comentário e também na descrição do nosso vídeo, nossas redes sociais e também os nossos cursos. Nós temos um curso, inclusive, onde nós falamos sobre esse tema, sobre Israel. E também nós temos aqui, caso você queira contribuir, como você pode fazer. Pois bem, baseado na leitura, no estudo desse excelente livro aqui, do autor Abraham Almeida, ele é um jornalista, Israel e Gog e Magog. Pois bem, ao analisar, para nós entendermos melhor sobre o porquê desses conflitos que se penduram assim já há séculos, se faz necessário nós voltarmos à história, há séculos lá atrás, para podermos entender. A Bíblia faz menção sobre o Irã com o seguinte nome, Persa. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20, nós encontramos também a Bíblia fazendo menção em Esdras e também no livro de Daniel, e mais precisamente no livro de Ruth, onde nós vamos nos deter um pouco mais. Mas enfim, o profeta Daniel, no capítulo de número 2, quando ele teve aquela visão baseada a interpretação no sonho de Nabucodonosor, ele viu aquela estátua, a cabeça, que era de ouro, representando o Império Babilônico, governado por Nabucodonosor, mas ele também viu os peitos e braços de prata, que simbolizava a ascensão do Império Medo-Persa, governado, liderado por Ciro, qual se cumpriu uma profecia, inclusive em Isaías, o Senhor usando o profeta Isaías, dizendo: esse é o meu servo Ciro, o meu ungido, o qual eu tomo pela sua mão. E essa profecia, ela se cumpriu. Mas se nós formos observar atentamente, e entendermos um pouco, a Bíblia fala no livro de Esther a história de um homem que decidiu adorar a Deus, servir a Deus com a sua fé verdadeira e sincera. E a Bíblia também faz menção sobre um homem chamado Amã, que era um persa, que em razão de ter recebido e ter sido honrado pelo rei Artaxerxes, que havia sucedido a Ciro, a Bíblia diz que ele se sentiu tão orgulhoso, vaidoso, ao ponto no direito que todo mundo deveria se prostrar diante dele, se humilhar e adorar. Porém, Mardoqueu não se prostrava, senão diante da presença do Deus de Israel. E a Bíblia diz que esse homem se enfureceu tanto que ele decidiu acabar com a vida de Mardoqueu. A Bíblia diz que ele criou até uma forca para executar. E assim ele arquitetou todos os seus planos para tal intento. Porém ele não sabia que a princesa que o rei havia escolhido para estar, ela era judia. E a intenção dele não simplesmente exterminar Mardoqueu, mas também o seu povo, os judeus, veio cair por terra quando o rei descobriu tudo. Afinal, a Bíblia diz que ele acabou sendo executado em sua própria forca por determinação do próprio rei.
E assim, Israel, os judeus, foram salvos, poupados pelas mãos do Todo-Poderoso. Mas o que eu quero dizer com relação sobre isso? Os medos persas, nós entendemos que hoje é o Irã, eles, na verdade, essa guerra, ela está ligada não só por questões políticas, simplesmente, né? Não simplesmente por questão econômica, porque envolve essas questões, por questões geográficas, mas as questões vão muito mais além, questões espirituais. Acredita-se que o mesmo espírito que operou, que atuou na vida de Amã, continua operando ainda com esse mesmo objetivo: promover guerra, destruição, morte. Uma das grandes autoridades, propriamente, do Irã chegou a expressar que não quer que Israel não exista, quer eliminar Israel do mapa. Israel, nós vamos observar que no decorrer da história, eles até houve um tempo que eles estiveram juntos, sendo um pouco mais amigáveis, Israel e o Irã. Mas, porém, no ano de 1979, quando houve a Revolução Islâmica, houve grupos ligados ao terrorismo, assumiram o poder. Aí a relação de Israel com o Irã se tornou bem complicado, chegando ao ponto do que nós estamos hoje vivenciando. Porém, Israel, nós vamos observar que é um povo escolhido, eleito por Deus, e neles repousam promessas. E quando nós vamos observar sobre isso, alguns acreditam que Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1 ao 14, fala ali sobre a restauração do Vale de Ossos Secos, que acredita-se que essa profecia está ligada ao retorno de Israel à sua terra, à sua pátria, a Jerusalém. E os que estudam história sabem que após Jesus ter sido morto, a Bíblia diz que ocorreu Jesus, uma ocasião em resposta aos discípulos, quando eles saíram e viram um templo, aquela beleza, e Jesus disse o seguinte: olha, estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a Bíblia faz menção que no ano 70 o imperador Tito invadiu Jerusalém e matou milhares de judeus. E os restantes que ficaram, muitos foram dispersos no mundo todo. Porém, essa profecia precisava se cumprir. Mateus capítulo 24, versículo de número 32, quando Jesus falou assim: olhai para a figueira. A figueira é um símbolo, sem dúvida, de Israel. Israel é um relógio do palco da escatologia bíblica. Quando ele diz olha para Israel, ou seja, para a figueira, é para olhar para Israel, o que está acontecendo lá. Vai nascer os frutos, as folhas, ou seja, as profecias começaram a se cumprir em relação ao retorno de Israel, quando em 1948, pelo voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que votou de maneira facultativa para que Israel voltasse à sua terra. Isaías capítulo 60, versículo de número 8, o profeta jamais imaginaria, na sua imaginação humana, o avanço da tecnologia, mas o Espírito Santo que estava sobre ele tomou o profeta e disse: quem são esses que vêm voando nas nuvens como pombas? Ele estava falando da criação, da invenção do avião. Milhares de judeus dispersos no mundo inteiro, por meio dos navios, que a Bíblia fala em Isaías, também por meio de aviões, passaram a voltar à sua terra, à sua pátria, a Jerusalém. E nós vamos observar atentamente que Israel, com base em uma promessa que repousa sobre eles, diz a Bíblia, eles vão, sem dúvida, permanecer. E a Bíblia diz que nós precisamos orar pela paz em Israel. Nós não podemos ter em mente
que a guerra, que o conflito, as pessoas morrendo, vai trazer algum benefício, seja para parte de alguém, em termos de resultados. Não. Porém, a Bíblia nos ensina a nós orarmos. E a Bíblia fala no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39. Alguns acreditam que quando a Bíblia fala sobre Gog e Magog, está se referindo sobre, quando a Bíblia diz que o mal vem do norte, está se referindo a esta guerra, a esse conflito que há de acontecer. Porém, nós não precisamos nos alarmarmos quanto isso, porque é necessário que se cumpram as profecias bíblicas. O que precisamos fazer é orar e estarmos preparados, prontos para podermos nos encontrar com o Senhor. Eu quero que você deixe no comentário abaixo aqui o que você pensa sobre esse tema, sobre este assunto. E você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, deixe o seu like, também o seu comentário. Caso você queira conhecer mais o nosso curso de Escatologia Bíblica, entre em contato conosco e nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!